好，大家晚上好，是不是都 ouvindo bem? Ah, 大家晚上好。Ok, 谢谢 Pedro. Então, hoje, ok, vamos começar outra palestra sobre as bolsas. Acabamos a associação às bolsas de 4 semanas e estamos no processo da associação da bolsa do um ano, um semestre, né? E para quem tem dúvidas ou quem tem interesse em estudar na China no próximo semestre, de março até junho, pode pensar essa possibilidade. E sobre as bolsas de um ano letivo, 4 anos de graduação, mestrado e um semestre desde setembro até dezembro no ano que vem, só vai começar no dia 1º de março até 15 de maio. Por enquanto, que esse semestre nós temos no foco, né? Solicitar as bolsas um semestre de março a julho para o ano que vem. É muito semelhante, o processo é muito semelhante, eu só quero focar nas condições e algumas detalhes para facilitar os interessados preparar os documentos e depois o processo, né? Então, qualquer dúvida, vocês podem escrever aqui no espaço do chat ou depois a minha fala, podemos conversar diretamente. Não vou demorar muito tempo, porque assim, com à noite, todos temos outros trabalhos, né? Colocar aqui, se você está vendo bem a tela, eu coloquei aqui, então, vamos ver. Ok. Então, coloquei aqui essa parte com bolsas um semestre, só para o ano que vem, para o próximo semestre, só que as inscrições estão abertas até 30 de outubro. Ainda tem um mês para quem tem interesse, né, preparar os documentos e fazer todo esse processo. Eu coloquei aqui de novo o meu contato do e-mail, ok? Ana Chao, diretora chinesa do Instituto do Confucius Club aqui na UF. Era a primeira diretora chinesa do Instituto Confúcio Rio, de 2012 até 2019, 8 anos, né? Mas estou continuando meu trabalho e continuando meu celular da China, que é desde 1999. Coloquei aqui também para quem está usando o WeChat, ok? Coloquei aqui meu WeChat. De qualquer maneira, que gostaria de facilitar esse processo, né, para vocês estudar na China, né? Então, vamos continuar essa parte, o que é essa bolsa, quais são os requisitos, né? Quais são os programas do semestre e qual é o processo. E no final tem algumas dicas. Então, por enquanto, colocamos aqui só uma parte da língua e da cultura chinesa, e esse é mais requisitos, né, como temos foco na língua e cultura, e outra é medicina chinesa, e tem outra, de facto, Tai Chi Chuan, essa, de facto, um pouco de mistura, né? Por aqui, de novo, só para destacar ok, a data das solicitações, até 30 de outubro, ainda tem um mês. Aqui tem o site, ok? O site das solicitações e no final, de novo, meu contato, tá bom? Então, quais são os requisitos? Primeiro, nacionalidade brasileira, porque tem pessoas de outros países, de Moçambique, de Argentina, por exemplo, ela também quer usar essa bolsa. Por isso, aqui no Brasil, nós só recebemos alunos com nacionalidade brasileira, né? E depois com boa saúde,
E depois, com a idade, sempre tem limite da idade, 18, ok? 18, ok. 18 a 35. Se você já é professor de língua chinesa, temos até 45 anos. Por isso, esse é bem rigoroso, né? E para este um semestre de língua cultura, precisamos mínimo, né? Mínimo. Tem certificado da KSK nível 3, desculpe. A KSK nível 3, né? Com nota mais do que 180. Mas temos prioridade aos já tem a KSKK, né? Por isso, quando você tem mais certificado com nível mais alto, é mais fácil, né? E também temos o prazo da inscrição, que escreveu de novo, porque temos o fuso, né? O Brasil é 11 horas mais tarde na China, por isso eu prefiro colocar aqui dia 30 de outubro, para termos mais tempo, né? E o que nós pagamos essa bolsa? Nós pagamos, o que diz, você não precisa pagar taxa dos cursos, tá? Não tem, você não precisa pagar taxa de inscrições, taxa dos cursos. E oferecemos uma mensalidade, que quando falamos sobre mensalidade aqui no Brasil, significa você tem que pagar. Mas no caso da China, o que oferecemos uma mensalidade de 2.500 yuan por mês. Mas essa é uma bolsa, um semestre, 5 meses, ok? De 5 meses. Oferecemos a acomodação, que normalmente cada universidade tem prédios exclusivos para alunos, professores estrangeiros. Por isso, oferecemos a acomodação. Mas se você não quer morar nos campos, a universidade também oferece, ok? Uma verba equivalente, né, para vocês alugar apartamentos fora, né? E pagamos seguro de saúde, por isso este é o que nós oferecemos nessa bolsa. E os participantes têm que pagar os custos da visto, primeiro o passaporte, né? Se você não tem passaporte, tem que pagar o passaporte. Você tem que pagar o visto, acho que por enquanto é 470 e tal reais, né? Não me lembro muito bem, acho que até final esse ano, ou no ano que vem, mais ou menos 470, não me lembro e tal reais, tem que ver. Passagem, tem que pagar a passagem, essa passagem depende, né? Depende da companhia, depende das cidades. Seguro saúde, esse não é seguro saúde, seguro da viagem. Esse não é, sim, não é a parte da China, mas esse é para viajar. E compras pessoais. Por isso, tem esses. É o que você tem que pensar os custos. E a programa lá na China, normalmente, na parte da manhã, temos aulas. Na parte da tarde, tem atividades culturais, ok, workshops, visitas e tal, por isso, caligrafia, desculpa. Por isso, eu coloquei aqui que esse não significa todos os dias, mas temos, ok? Também temos outras atividades culturais, visitas e tal, né? E processo para inscrição, primeiro você tem que entrar nesse site, o chinese.cn, e depois, ok, depois vou mostrar essa parte. Você pode selecionar em inglês, porque tem versão em inglês e em chinês, né? Tem que selecionar a língua. E depois, terceiro passo, você selecionar 奖学金, que é scholarship. E depois você selecionar este, ok? International Chinese Language Teacher Scholarship. E depois, ok, podemos mostrar essa parte, né? Você já viu, se você colocar aqui, vamos ver um pouco daqui. Então, se você clica esse link, aqui tem versão em inglês, se você quiser, e depois você colocar, ok, 要申请, ok? Nesse caso, você tem aqui, tem todas as informações, você tem que fazer um login, ok? Fazer registro, ok? Você vai receber o e-mail e depois você começa esse processo passo a passo, tá bom? E depois, vamos ver, ok.
E depois, então, aqui, ok, inglês, scholarships. E depois 我要申请 e passo a passo, né? Você clicar aqui e você fazer registro, ok? Register. Depois você começar esse processo passo a passo. O que, quais são as informações precisas, né? E primeiro sobre informações básicas, informações pessoais, sobre o passaporte, o seu nome da família, o seu passaporte, nacionalidade, validade do passaporte e data de nascimento e onde você nasce. Aqui são informações pessoais. E se você tem alguma religião, pode ser sim, pode ser não. E todos esses, né, são informações básicas, pessoais. E depois sobre a língua nativa portuguesa e este pode ser casada e tal, e onde você estuda ou trabalha. E depois o seu endereço para receber a carta de assédio. Acho que desde esse ano começamos a aceitar, ok, no processo do visto, aceitar carta de convite digital. Por isso, nesse caso, facilita muito. De qualquer maneira, você tem que preencher todas essas informações, né? E depois sobre education background, sobre a sua experiência de escolar, que é onde você estuda, desde quando, quais são os cursos, você tem algum diploma e tal, você tem que preencher toda essa parte, né? E se você é aluno do Instituto Confúcio, sim, se foi sim, quando você estuda, né? Se você já estuda a China e outras experiências, esse não é tão difícil, né? E pronto. Se você é aluno do Instituto Confúcio, você precisa uma carta de recomendação ou uma declaração do Instituto Confúcio, né? E se você já tem experiência do trabalho e tal, ok? Esse acho que não é tão difícil, né? So, have you ever been a Chinese language teacher at school? Se foi sim, pode ser até 45 anos, né? Por isso, essa é uma parte interessante, ok? E are you a in-service Chinese language teacher? Este em Brasil, ok? Não é tão fácil, não. Ok? Temos muito poucos, né? Sobre proficiência da língua, essa depende de cada pessoa, né? Sobre o seu nível de chinês, ok? HSKK e BCD no Brasil, por enquanto, não temos, que é só Chinese, e depois inglês, ok? Inglês. E sobre essa badge, esse você não precisa, você não é Chinese Bridge Winner, né? E desde esse, já podemos selecionar que é category, que é Scholarship Category, um semestre, ok? E quando você vai estudar lá, que é 2025, de março até julho, ok? Março até julho. E scholarship coverage, né? 申请专业, essa faz diferença. Porque se você selecionar aqui com teaching Chinese speakers of other languages, it's okay. Ou se você tem outras opções, mas esse é o scholarship ou a bolsa que nós oferecemos em nome Teaching Chinese Speakers of Other Language. Não significa que você está ensinando ou você vai ensinar, mas essa é a categoria. Sobre a instituição, no nosso caso, que eu sou da Universidade Normal de Hebei, por isso espero que você preencher. Hebei 师范大学 é parceria da UF, mas assinamos mais do que 10 acordos com universidades brasileiras. Também temos acordo com o GCUB, Clube de Cooperação das Universidades Brasileiras. Por isso, temos muitas opções, né? E esse é isso, né? E esse já temos, ok? E sobre o contato urgência,
Aqui sim, pode ser os contatos membro da família, mas também melhor você colocar o contato da pessoa que está responsável pelas bolsas lá na universidade. Por isso, coloquei aqui contato da minha colega que está responsável pelas scholarships, pelas bolsas, né? Por isso, quando você precisa, colocar todas essas informações lá, né? E aqui sobre referee, que coloquei aqui que todas minhas informações, ok? Recommended Institute. Esse é o nome da universidade, do Confucius Classroom, né? E sobre esses números facts, hoje em dia não usamos muito, mas tem um espaço. E telefone, ok? 推荐人 nome do referee, colocar meu nome como Qiao Jianzhen, que é telefone da China, e depois meu e-mail. Por isso, coloquei todas as informações daqui, ok? E no final tem application statement. Você tem que escrever uma parágrafo, mais do que 200 palavras, né? Fala por que que você estuda chinês, por que que você quer estudar chinês, o que você vai fazer depois dessas bolsas, né? Só assim, essa parte. E no final precisa uma assinatura, ok? Assinatura. E quais são os documentos precisa? Aqui, claramente, é muito difícil esse processo de solicitação de 4 semanas, né? Alguns alunos têm dificuldade em entender 证件照片. Essa não é uma foto, não é uma cópia do seu passaporte, é uma foto oficial que você usa nos documentos como identidade, como passaporte. Por isso, coloquei aqui um exemplo. Coloquei aqui um exemplo para mostrar que tipo de foto. Precisa com fundo branco. Só essa parte da cabeça não é uma foto do Rock Rio, não é uma foto na samba. Por isso, essa é claramente semelhante com uma foto que você usa no seu passaporte ou no cartão de identidade com fundo branco, é? Claramente. Segundo, precisa cópia do seu passaporte. O seu passaporte precisa ter uma validade mais do que 6 meses, né? Esse é claramente mais do que 6 meses, né? E depois temos 证件扫描件, certificado, ok? Certificado de formação. Ou se você é aluno universitário, você pode ter uma declaração da sua universidade. Diz que você é aluno da Faculdade de Direito, da UF, da UERJ e tal. Por isso, precisamos ou certificado de formação, qualquer maneira, é um certificado ou uma declaração. E depois, se você fala, se você é aluno do Instituto Confúcio ou Confucius Classroom, se você diz sim, nesse caso, você solicita um certificado de estudo no seu instituto ou no nosso Confucius Classroom. Este é obrigatório. E depois tem, tem uma história escolar. Essa precisa, você, acho que pode baixar no site, né? Essa é obrigatório. História, desculpa aqui, que história, desculpa aqui, que história escolar. Assim, aqui, história. Ok, história escolar. E depois que precisamos o certificado da KSK e se tem a KSKK também precisa. E depois que a carta de recomendação, você pede essa carta de recomendação do Confucius Classroom. No nosso caso, comigo outros institutos Confúcios, né, com o diretor ou o responsável mesmo, né. Esses são os documentos, tem uma lista dos documentos, né, documentos, uma foto oficial com fundo branco, cópia do passaporte com validade de 6 meses,
certificado de formação, declaração da universidade e certificado de estudo no Instituto Confúcio. História escolar, certificado HSK ou HSK, carta de recomendação. Mais ou menos como essa. Esses são obrigatórios. Por isso, se você quer associar, tenha preparar todos esses antes de você entrar no sistema da solicitação, tá bom? E aqui só um exemplo. Se você, have you ever been studied Chinese in Confucius Institute? Yes. Nesse caso, precisa uma carta de declaração, ok? Yes. E depois, nesse caso, vai ter upload, upload, E depois tem outra bolsa sobre medicina, medicina chinesa. Essa é menos requisito. Precisa nacionalidade brasileira, de boa saúde, idade de 30 até 35, com certificado HSK. Nesse caso, não é tão requisito, significa pode ser qualquer nível, né? Por isso, esse é muito menos requisito, né? Prazo de inscrição também até 30 de outubro. 30 de outubro. E o contato aqui também é professor responsável pelo projeto na universidade deles, né? O processo é muito semelhante, só que esse é menos requisito. Nem precisa ter HSK nível 3, né? E essa é da Universidade Normal da Hebei, só quer mostrar essa parte, né? Qual é o processo? Você tem que preparar primeiro, você tem que preparar todos os documentos e depois, quando foi avaliado, você vai receber notícia de uma entrevista. Precisa entrevista online, virtual. Se foi aceita, você vai receber carta de convite e também um formulário JW. JW é esse para solicitar visto dos estudantes. Com esses dois documentos, carta de convite, JW, e já pode solicitar visto. Você já entrar no site, tanto da embaixada como consulado, site para preencher formulários, né? E depois você chegar lá, depois de 4 dias, entregar todos os documentos, você vai receber o visto. Por isso, no visto, na parte da China, máximo 4 dias. Máximo 4 dias. Por isso, por um semestre, nós temos 2 vezes de solicitação. Se você quer estar lá na China no próximo ano, janeiro até julho, tem que terminar, desculpa, antes dia 30 de outubro. Tem outra parte, você não quer solicitar as bolsas, você não tem certificado da HSK, mas é parceria da Universidade da Hebei, no caso, por exemplo, USP. Ontem recebeu solicitação na USP quer mandar 2 alunos para a minha cidade. E esses 2 alunos estão sem certificado da HSK, mas o professor mandou uma declaração, disse que eles são alunos intermediários. De qualquer maneira, precisamos saber o nível. E, nesse caso, você não tem bolsa. Você é intercambista entre universidades. Nesse caso, até dia 30 de novembro. 30 de novembro, neste site. Nesse site, você também podemos dar uma olhada, esse site. Esse site, você também tem que fazer registro, Você tem que também fazer registro e passo a passo você vai chegar lá, Por isso, vamos ver. Ok, muito bem. E por isso, esses são projetos diferentes, né? Esse é de intercâmbio, mas esses são 2 tipos, de intercâmbios, né? No Brasil, usa-se muito a palavra intercâmbio. Às vezes, não tem essa exchange, né? Então, só para compartilhar essas informações.
E depois, quais são os documentos? A Universidade de Hebei precisa nesse sentido. Esse é o site, ok? E passaporte com validade de 6 meses. Também tem um formulário de physical check. Physical examination é obrigatório. É obrigatório. Você precisa esse antes de solicitar o visto, né? E precisa também que o certificado da High School Diploma ou University Degree Certificate. Esses três precisa traduzido para chinês ou inglês, okay? Como aqui no Brasil, precisa notarized, okay? Esses três. História escolar também. Esse non-criminal record. Esse no Brasil, você pode entrar no site do Polícia Federal, você pode baixar um formulário, não é tão difícil não, okay? Na China, você precisa ir à Polícia Federal, ela vai dar uma carta pessoalmente, mas aqui no Brasil, esse é só no site do Polícia Federal. E acho que também precisa, uma parte se você bolsista, não precisa, sim, você vai ter esses partes, que acho que não se precisa esse bank statement. Né? E normalmente aceitamos muito poucos, menos de 18. Se você menos de 18, precisa uma carta assinada pelos seus pais, não só a mãe. Nesse caso, no Brasil é mais complicado. Por isso, normalmente, nós recebemos alunos adultos, vamos dizer assim, depois de 18, né? E esse é mais ou menos esses documentos, ok? Esses documentos. Então, aqui tem esse formulário, Physical Examination Record for Foreigner. Depois tem esse formulário quando você solicita, eu posso passar esse formulário para vocês, ok? Tem que ver com seu médico. Se você não tem um médico pessoal, provavelmente esse leva tempo. Qualquer maneira, só sabe quanto mais cedo, né? E aqui é processo, já falei essa parte, né? Inscrições okay, até 30 de novembro para os alunos de intercâmbios. O que dizer? Para os alunos das universidades parcerias com Hebei Shida, okay? Com Hebei Shida. Esse é isso, mais ou menos. Esse é só antes, sai para você ter uma ideia, algumas dicas, né, na vida, dia a dia. Antes de partir, você tem que verificar tudo isso, né? Sim, não precisa trocar dinheiro. Hoje em dia, já tudo é muito mais fácil. Se você usa WeChat, você usa Alipay, você já pode ter um cartão de crédito, né? Já pode chamar Didi lá na China, né? Por isso, não, é assim, dinheiro físico, não precisa muito, ok? Mas sobre o tomate daqui, ok? Esse é diferente, né? É table manners, quando você chega lá, já, né, você tem que pensar, usar o quest, não é tão difícil não, né? Esse é algumas dicas, né? Na mesa, tudo tem ordem. Se você não tem certeza, você observa e espera, né? Por isso, essas são a parte diferente. Então, para solicitar o visto, precisa o convite, precisa esse formulário da JW, precisa você ter passagem, precisa ter seguro-saúde, né? Passaporte com certeza. E o visto normalmente leva 4 dias depois de você entregar os documentos, né? E se você está no estado do Rio de Janeiro, ou da Minas, ou do Espírito Santo, ou da Bahia, você só está visto aqui no Consulado Geral da China, no Rio de Janeiro.
Ou você é do Nordeste, você só está visto no Consulado Recife. Ou se você é mais do Sul, é de São Paulo. E o resto, embaixada, lá na Brasília. Mais o mesmo processo, né? E você precisa pagar e pegar um visto. Por isso, esse processo não é tão difícil. Aqui, o que é só um modelo, que quais são as informações no site, né? Você tem que preencher todas essas informações pessoais, e todos esses, né? Não é tão difícil. Sobre a foto, esse é bem requisito. Tem que ter uma foto com fundo branco, sim, acho que esse é um pouco, né, requisito sobre a foto, né? É, e sobre o tipo de visto, que porque tem vários tipos de visto. Mas, de qualquer maneira, este visto dos alunos precisa, esse visto, esse passaporte, esse tipo de visto, não é? Não se importa o tipo de passaporte, precisa visto mesmo. Se você chegar, ok, nas datas previstas, a universidade vai te buscar no aeroporto. Senão, você tem que chegar à universidade sozinho, né? E no período da China, tem algumas atividades organizadas. Nesse caso, tem que ser pontual, ok? Tem que ser pontual. Nós valorizamos muito a participação dos alunos. E nesse período de março até julho, passamos no final do outono para a primavera e depois o início de verão. Mas o clima é bem agradável nesse período, né? Eh, acho que esse já falamos, né? O que nós pagamos. Acho mais ou menos como este, né? 谢谢大家. Não quero perder muito tempo. Se você tem algumas dúvidas, perguntas, vamos dar uma olhada aqui. Para associar certificado a que precisa ter. Ah, sim, é verdade. Validade da HSK e HSKK tem validade de 2 anos. Por isso, essa tem que lembrar. Esqueci de falar que certificado tem validade de 2 anos. 2 anos, né? Na bolsa da medicina também é pelo CLEC, mesmo, só outro tipo, você seleciona tipo de bolsa. Da medicina também é da CLEC, né? É possível concorrer à bolsa, mesmo se tiver. Essa depende quando. Se você já foi à China com bolsa de 4 semanas, pode ser sim. Se você já esteve na China com bolsista mesmo duração ou mais do que um semestre, não pode. Por isso, esse é bem clara. Se você já esteve na China com bolsa de 4 semanas, pode solicitar esse de um semestre. Mas se você já esteve lá com bolsa de um semestre ou uma legislativa, já não pode. Ok? Mas em respeito à bolsa. Ah, não, que ótimo, Letícia. Você vai receber bolsa da USP? Que ótimo. Posso enviar a declaração do banco? O que significa a declaração do banco? Não entendi bem essa parte. Letícia, sim. Do banco, não posso enviar a declaração do banco depois. Tem que ver, ok? Depois, Letícia, depois podemos falar sobre as detalhes, né? Você vai lá com a Ana Paula, né? Ah, quem já está quem já está na China com visto de casamento, não. Este com visto de casamento, acho que só aceitamos alunos do Brasil para a China, do Instituto Confúcio, ou do Confucius Classroom. Não aceitamos alunos que já estão na China, porque tem um limite do tipo de visto, né? E ainda não tem HSK.
Vinícius, para quem não tem HSK, não dá tempo para solicitar visto para o próximo semestre. Porque o exame, porque esse ano não tem mais exame online. Se temos exame online, depois de 2 semanas, ok, de 10 dias úteis, você vai receber o certificado da HSK. Mas esse ano só temos exame presencial. Nesse caso, leva pelo menos 45 dias para você receber certificado, da China. Por isso, pode pensar para o ano que vem, né? Ah, e da China, sem ter... O que significa, Amanda? Ir à China sem ter ido com... Assim, nesse caso, se você só foi passear na China, pode solicitar a bolsa. Se você já tem a HSK nível 3, pode solicitar sim. Ah, isso, Letícia. Depois você pode me adicionar para nós conversarmos sobre as detalhes, sobre a vossa ida a Hebei, tá? Muito bem. Eh, esse ano não terá mais exame online. Por enquanto, não temos nada notícia. A notícia é negativa. Como a pandemia já passou e esse exame online também acho que é caro demais para os colegas lá na China, é muito trabalho. É muito trabalho. Acho que é isso, mais ou menos. Você tem mais algumas perguntas, dúvidas? Esta é uma palestra exclusiva, não é? Com uma parte da comemoração da 20 anos aniversário do Instituto Confúcio, né? E gostaria de facilitar os interessados para associar essas bolsas, né? Vinícius, nesse caso, uhum, sim, você já passou o limite, é verdade, verdade. Não, se você tem condições de pagar, ok, aceitamos, mas para as bolsas temos limite. A China, acho que investimos mais nos jovens, nos jovens. Infelizmente, Vinícius, se você quer estar lá com a sua bolsa, com o seu pagamento, sim, aceitamos, mas com bolsas temos limite da idade mesmo, ok? Então, mais algumas dúvidas, perguntas? Letícia, depois me adicionaram aqui ou tanto no e-mail como no WhatsApp, para conversarmos sobre as diárias, né? Mais algumas dúvidas, perguntas? Se não, só podemos encerrar aqui, ok? Não quero gasta muito dos seus tempos. Qualquer maneira, mantemos contato. Você já tem meu contato, tanto no e-mail como WhatsApp, ok? Vamos continuar esses caminhos, né? Para estudar, para melhorar, para chegar à China, para conhecer a China na China. Aproveito para dizer que amanhã à noite nós temos uma palestra com o professor Antônio Guerra, da Universidade Estadual da Pernambuco, falar sobre chineses no Nordeste do Brasil. Se você tiver interesse, pode seguir os nossos eventos, tá bom? Então, muito obrigada a todos, muito obrigada e até a próxima. Espero que eu consiga trazer todos vocês para a China, para conhecer a China na China, não só China aqui no Brasil, né? então，muito obrigada a todos，谢谢大家，谢谢大家，大家晚安，晚安。Ok, se você quer o certificado, só me manda o nome completo, e para receber o certificado. 好，再见，再见。